Era o amanhecer de 1 de julho de 1965. No pequeno vilarejo francês de Valençol, o agricultor Maurice Mas começava mais um dia comum de trabalho. O céu ainda estava cinzento e o perfume das lavandas tomava o ar. Ele acendeu um cigarro sem imaginar que, nos minutos seguintes, se tornaria protagonista de um dos casos ufológicos mais misteriosos da França. De repente, um zumbido metálico rompeu o silêncio da manhã. Maurice ouviu o som vindo do campo e pensou que fosse um helicóptero militar. Essas aeronaves sobrevoavam a região com frequência, mas algo naquele som parecia diferente, mais profundo, mais vibrante. Intrigado, ele começou a caminhar entre as fileiras de lavanda, tentando identificar a origem daquele ruído estranho. A cerca de 60 metros de distância, ele viu algo que o fez parar. Um objeto ovalado, pousado entre as flores, apoiado sobre 6 pequenas pernas metálicas. A superfície era lisa, prateada, sem janelas, sem hélices. Parecia um ovo metálico gigante. Por um momento, Maurice acreditou estar diante de alguma máquina experimental secreta, mas logo percebeu. Aquilo não era humano. Perto da nave, ele viu 2 pequenas figuras. Eram baixas, com cerca de 1,20 m de altura, vestidas com macacões azul esverdeados. De longe, pareciam crianças. Mas quando Maurice se aproximou, a percepção mudou drasticamente. As cabeças eram grandes, os olhos longos e se estendiam até as têmporas. Eles emitiam sons guturais, indecifráveis, que pareciam ecoar diretamente dentro de sua mente. Um dos seres se virou lentamente. Nas mãos, segurava um objeto fino como uma caneta metálica. Ele apontou o objeto na direção de Maurice e, de repente, ele ficou paralisado. O corpo travou. Os músculos não respondiam. Ele descreveu a sensação como se uma luz branca e intensa tivesse explodido diante de seus olhos. Por um instante, o medo sumiu e uma estranha paz interior tomou conta dele, um sentimento de calma absoluta em meio ao caos. Os seres então retornaram à nave, flutuando levemente até o interior. A porta se fechou com um brilho translúcido, quase como se o metal se dissolvesse e se formasse novamente. O objeto se elevou devagar, 1 metro acima do solo, e depois acelerou em uma velocidade incrível, desaparecendo no horizonte em segundos. O silêncio voltou, quebrado apenas pelo som das lavandas balançando no vento. Quando Maurice finalmente recobrou os movimentos, cerca de 20 minutos haviam se passado. Ele correu para o local onde a nave esteve. No solo, havia marcas circulares profundas e uma mancha úmida que, em pouco tempo, endureceu como se fosse cimento sólido. Análises posteriores, conduzidas por cientistas, revelaram altas concentrações de cálcio no solo. E as lavandas próximas começaram a murchar e morrer. Durante 10 anos, nada voltou a crescer naquele ponto do campo. Nos dias e semanas seguintes, Maurice começou a mudar. Ele sofria com pesadelos vívidos, dormia por 12 horas seguidas ou mais e dizia sentir uma apatia profunda, uma falta de interesse pelo mundo. Segundo sua esposa, ele contou que durante a paralisia recebeu uma mensagem telepática dos seres. Mas ele fez um juramento. Nunca revelaria o conteúdo dessa mensagem. Disse apenas que o mundo ainda não estava pronto para entender. Maurice Mas manteve o segredo até o fim de sua vida. Ele morreu em 14 de maio de 2004, levando consigo a mensagem que, segundo ele, mudaria tudo o que sabemos sobre a nossa existência. As autoridades que investigaram o caso concluíram que ele era um homem honesto e que acreditava sinceramente em tudo que contou. E até hoje, o caso Valençol continua sendo um dos mais estudados e misteriosos da ufologia mundial. E você acredita que Maurice Mas realmente entrou em contato com seres de outro mundo? Ou tudo não passou de uma ilusão da mente humana? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam as verdades distorcidas que o mundo insiste em esconder.